Já, já tem gente sorrindo de mim. Eu gosto quando eu... Como é que fala? Quando eu sorro? Não sei. Gente, primeiro eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Creio que nessa igreja nós temos muitas e muitas e muitas pessoas capacitadas para levar o Evangelho. E não é à toa que todos os dias nós temos uma oportunidade nessa igreja. Afinal, o nome dessa igreja é Igreja Viva. Ela não para. Então, todos os dias Deus tem nos dado uma oportunidade. Eu fiquei sabendo agora há pouco de como Deus se manifestou no Happy Day e de como o inimigo ele tenta nos intimidar também. E eu vou deixar depois que o pessoal do Happy Day eles mesmos falem o que aconteceu lá, mas assim, resumindo, houve uma situação lá que talvez causasse medo naqueles que ainda não entenderam o seu propósito. Mas nós estamos diante de uma geração que já entendeu o seu propósito, que vem entendendo o seu propósito dia após dia. O chamado ele tem se revelado de uma maneira muito, como posso dizer, o chamado de cada um nessa igreja, nesse lugar, aqueles que estão caminhando conosco, tem se revelado de uma maneira muito simples. Dia após dia a gente não vê a necessidade, muitas vezes, de como em outros lugares por onde eu já passei, e até mesmo onde já congreguei em alguns lugares, e às vezes é necessário que alguém diga o que você vai ser, Vinícius. Quer dizer, cara, você agora existe uma hierarquia, Vinícius, e você hoje vai ser um diácono, daqui a pouco você vai crescer um pouquinho mais, sei lá, seu nível vai aumentar um pouquinho, você vai ser um presbítero, daqui a pouco evangelista, daqui a pouco pastor, daqui a pouco apóstolo, semideus, não sei, aonde vai parar. Mas a verdade é que Deus, Ele tem revelado o seu chamado na vida dos seus filhos, todos os dias. De uma maneira muito simples, eu queria que você entendesse que a verdadeira unção, a verdadeira revelação do propósito dos filhos e do chamado, do seu chamado, da sua vocação, ela nunca vai vir na horizontal. Não vou ser eu que vou dizer o que você é e daquilo que você vai ser, mas sempre, pode ter certeza, vai vir na vertical, vai vir de cima para baixo. O próprio Deus vai dizer o que você vai ser, aquilo que você é e aquilo que você foi chamado para ser. E antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu queria dizer que nós temos um chamado, nós já estudamos bastante, vocês que têm passado pelos estudos na igreja, lá na casa do pastor Arthur, e vocês que têm curiosidade de aprender da palavra do Senhor, já se depararam na palavra do Senhor aqui na Bíblia, falando a respeito dos chamados ministeriais, dos dons ministeriais, e fala-se sobre o chamado para apóstolo, chamado pastoral, chamado para mestre, profeta, evangelista. E muitos se questionam nos dias de hoje: poxa, mas o que eu sou? Afinal, eu não falo bem como o pastor Arthur fala, eu não tenho a eloquência que o pastor Arthur tem, então certamente eu não me encaixo em nenhum desses. Eu não sei cantar igual o Jonas Serra canta, então certamente eu não vou conseguir levar o nome do Senhor para as nações se eu não sei cantar. E a primeira coisa que nós devemos entender, antes de um desses chamados se revelar na nossa vida e a gente compreender esse chamado, nós temos que entender que todos nós fomos chamados para uma coisa: conhecer a Deus. Este é o principal chamado na sua vida e na minha vida. E uma vida de intimidade com Deus, ela leva a uma série de coisas mais na frente que nós vamos estar falando um pouquinho aqui. Mas uma das coisas que nós entendemos é que nós passaremos a eternidade fazendo uma coisa: conhecendo a Jesus como Ele é. Eu não sei vocês, mas eu viajava muito antigamente, eu ficava me perguntando, me questionando: poxa, mas o que eu vou fazer na eternidade? Aí eu via lá, eu desviado, enfim, alguns anos atrás, eu não vou entrar muito em detalhes do que eu fazia, enfim, mas eu
ali alterado lá no mundão, alguns anos atrás, e aí vinha uma determinada denominação, me entregava um folheto. No folheto estava lá as crianças brincando com os leões. Aí eu pensava, poxa, então lá na eternidade nós vamos estar brincando com leões. Aí outra denominação vinha e falava que o céu não era lá no céu, o céu era aqui na terra, e aqui na terra nós levaríamos uma vida normal. E eu pensava, então é isso que nós vamos passar na eternidade. E aí eu pude compreender, quando nós passamos a ter intimidade com Deus, Deus nos explica isso. E de uma forma bem explícita no livro de Apocalipse, ele fala que nós passaremos a eternidade conhecendo Ele. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem desejo de conhecer a Ele, se numa adoração como essa, como esteve aqui nessa noite, você não tem desejo de se derramar, você não tem desejo de conhecer a Ele, como nós estaremos na eternidade? O que nós vamos fazer na eternidade, se lá na eternidade nós estaremos dia após dia, minuto após minuto, conhecendo a Ele como Ele é? Mas uma coisa interessante, cara, eu vou tentar aqui tirar um pouco dessa culpa da tua mente, da minha mente, se você já pensou assim em algum momento. A Bíblia fala no livro de Isaías algo interessante. A palavra do Senhor fala no livro de Isaías que Isaías tem uma visão, ele olha para um alto e sublime trono. Preste atenção nisso. Há um alto e sublime trono, e nesse alto e sublime trono estão querubins e serafins ao redor do trono. A Bíblia fala que eles têm 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os seus pés e 2 eles voam. Cara, o que esses querubins, o que esses serafins estão vendo, que até hoje eles não se acostumaram, a ponto deles cobrirem o seu rosto? É algo muito forte, é uma glória muito forte, o que está descrito no livro de Romanos, o que a Bíblia afirma, que o olho nunca viu, os ouvidos nunca ouviram e o coração nunca sentiu, é o que Deus tem preparado para nós. Se esses seres celestiais nunca se acostumaram, eles lançam as suas coroas aos pés dele e adoram continuamente que santo, que santo, que santo é o Senhor, cobrindo o seu rosto. Cara, eu estou muito curioso para saber o que é que ele vê. E nós vivemos numa geração que canta todos os dias, todos os cultos têm prazer em cantar, eu só quero ver você. Eu só quero ver você, eu só quero ver você, o que é que os anjos veem, e às vezes começam a cantar sem perceber o que estão cantando, a dimensão do que estão cantando. E a minha pergunta para mim mesmo, às vezes um dia desse eu estava cantando, eu nem sei quem estava cantando, quem era? Eu não vou lembrar, estavam cantando aqui, só quero ver você, e cara, eu estava aqui no teclado e só quero ver você, só quero ver você, só quero, por um minuto eu parei e falei, cara, e se ele se revelar para mim, o que vai ser de mim? Se eu ver ele como ele é, se esses querubins, se esses serafins não se acostumaram, quem sou eu diante dele para ver ele? O que vai ser de mim, meu Deus? A verdade é que nós não conhecemos a Deus como ele é. Nós não conhecemos Jesus como Ele é, mas o nosso desejo é tão grande de vê-lo de verdade, queridos, que a gente vai continuar cantando, mesmo que as pessoas digam que nós estamos sendo inconvenientes, que nós estamos sendo irreverentes, chamando Jesus de você. Outro dia eu vi na internet o cara falando, que irreverência chamar Jesus de você, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está no alto e sublime trono. Cara, você não pode se esquecer que o Deus do alto e sublime trono, o Deus que adoram continuamente, os anjos adoram continuamente, que as baleias no mar adoram continuamente, que as estrelas entoam sons de adoração. Esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, Ele continua sendo seu Pai. Ele não deixou de ser seu pai porque ele é tudo isso. Não existe vaidade no coração de Deus. Vou fazer que nem os pregadores pentecostais, vou relembrar os velhos tempos. Repita comigo, o coração de Deus não existe vaidade. É forte, é extraordinário, glória a Deus. Vamos aqui na palavra do Senhor, no livro de... Texto base diz aqui em 2 Timóteo, quem tiver uma Bíblia, abra ou ligue. Muita gente está com tablet, celular. 2 Timóteo, capítulo 4. É incrível como você se prepara para um culto como esse. Como você faz um esboço, como você faz uma mensagem.
E quando os caras pegam aqui o instrumento, começam a adorar e a mensagem muda completamente. É impressionante, com um simples abraço de um homem de Deus, começa a te abraçar, começa a profetizar para a tua vida, desfaz tudo. Ele fala bem assim, eu falo, não Deus, mas eu preparei uma mensagem. Ele fala, cara, essa aí não presta, rasga e prega outra coisa, fala outra coisa, porque isso aí não serve para a igreja hoje. O que vai servir para a igreja é o que eu quero dizer. E o que eu quero dizer hoje é que eles são filhos e que a maneira que eles precisam proceder é a maneira que eu quero. A gente pensa que a gente sabe muita coisa. A gente pensa que os anos que nós tivemos de escola dominical, os anos que nós tivemos de ensino da palavra, de escola de líderes, que quer que seja, nos ensinaram alguma coisa. A letra, o papel, ele nunca vai nos ensinar tão bem quanto o relacionamento do quarto com ele. Se você entra para o seu quarto, se você cumpre, se você consegue fazer se cumprir, livro de Mateus capítulo 6, na sua vida, que você entra para o seu quarto, você fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto, cara, é um diálogo, você começa a falar com ele, e ele começa a falar com você. Não é um monólogo, você não fala com ele e você fica sem escutar, você fala com ele e existe uma resposta, existe uma reação para a tua ação, quando você chega diante do teu Deus no teu quarto. Nós temos total liberdade de entrar na sala do trono, chamarmos Ele de você, nessa intimidade toda que você está vendo a gente cantando, entrar diante dEle e dizer, Pai, pode estar quem tiver diante de Deus naquele momento. Eu não sei, eu não conheço como é na sala do trono. Eu não tenho dimensão do que seja a sala do trono. Mas se tiver alguém diante do Pai, naquele momento, algum ser espiritual, alguma coisa lá, e o Marcelinho chega diante do Pai, bate na porta e fala, Pai, ele para a reunião que tiver lá com quem tiver, e fala, espera aí que agora eu vou conversar com meu filho. A conversa agora é entre eu e meu filho. Nós temos que ter essa consciência que o nosso Pai, não existe hora ruim para falarmos com o Pai. Muitas vezes nós queremos fazer uma oração linda, maravilhosa, e Deus só quer ouvir você dizendo assim, Pai, só quero ver você. E no momento Ele se revela para você. Deus está querendo fazer filhos saudáveis na presença dEle. Eu acabei de ver que são 9h20. E eu não vou demorar mesmo, isso não é papo de pregador, eu não vou demorar mesmo. Agora, eu não posso responder pelo Espírito Santo. Depois que acabar aqui, o que nós temos para falar, o que o Espírito Santo fizer depois disso, é responsabilidade inteira dele. Eu queria que você criasse expectativas nessa noite, não para o que eu vou dizer, mas que você criasse expectativas naquilo que você vai sentir. Porque o que você vai sentir não é dessa terra. O que você vai sentir é do céu. Amém? 2 Timóteo capítulo 3. Na minha versão, diz assim, eu queria que você só acompanhasse, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, Paulo escrevendo a Timóteo disse assim, você tem sido um bom discípulo meu, seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, vou repetir, constância, amor, paciência, problemas, sofrimentos. E sofrimento com a dor que senti em Antioquia, Icônio e Listra. Você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitá-los. Nos dias de hoje, o que se vê em muitos lugares por aí é um evangelho açucarado. É aquele negócio do pare de sofrer. Uma galera daqui que está aqui já esteve no Chile e, segundo me retrataram, disseram que a igreja brasileira é conhecida como a igreja do pare de sofrer. É a igreja onde você vem e Deus vai te dar a tua vitória. E Deus vai te dar a tua bênção. E sabe, nos dias de hoje,
o grande bezerro de ouro, como nos dias do deserto, como nos tempos do deserto, que eles adoravam, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Nos dias de hoje, esse bezerro de ouro chama-se bênção. E ele tem um outro nome, ele se chama vitória. Por que eu estou te falando isso, cara? Porque é muito comum você ver em muitos lugares por aí dizendo a campanha da prosperidade, a campanha do pare de sofrer, a campanha dos 1000 passos para se alcançar a vitória, aquilo que é desejado. Entenda, não estou criticando nenhuma denominação. Eu estou dizendo que o Evangelho de Cristo, o tema central do Evangelho de Cristo chama-se cruz. Você vê um paradoxo interessante entre Pedro e Judas. Pedro era, se eu perguntasse para vocês hoje, aliás, antes de eu falar isso, só entrando aqui nesse texto aqui que eu acabei de ler, essa carta aqui estava endereçada a Timóteo. Timóteo foi o discípulo de Paulo, o apóstolo Paulo, o cara que difundiu o cristianismo para todas as nações, que saiu do cristianismo judaico e levou para outros países e que fez tudo o que fez. Ele tinha um discípulo chamado Timóteo e ele endereça essa carta para ele. Cara, ele falava com uma devoção de Timóteo muito grande. Timóteo expressava inteiramente, Timóteo ele era a revelação perfeita de um jovem discípulo com o caráter de Cristo, total. Paulo diz isso em diversas situações, ele disse aqui neste texto. Agora, se eu perguntasse para vocês hoje, quem já ouviu falar de Judas aí, levanta a mão. Poucos ouviram falar de Judas, né? Judas foi o cara que traiu Jesus, gente. Quem já ouviu falar de Judas? Amém. Quem já ouviu falar de Pedro? Amém. Vocês que são líderes que estão aqui, quantos gostariam de ter um discípulo como Pedro? Quantos gostariam de ter um discípulo como Judas? Tem um ali, ó. Sabe? Pedro, em um determinado momento, Jesus dizendo que a hora dele era chegada. Jesus ele estava dizendo que a hora dele era chegada constantemente. Ainda não é chegada a minha hora, mas está chegando a minha hora. Ele sabia do propósito dele. Jesus tinha entendido o propósito dele. O propósito dele era a cruz. E Pedro disse em determinado momento para ele, ele vira-se para ele e fala: Senhor, eu não vou te abandonar, ainda que te matem, ainda que faço isso. Ele: Pedro, todos me abandonarão. Não, mas eu não vou conseguir, eu vou estar contigo, pode vier o que vier, eu estou contigo. Como diz no dia de hoje, estamos juntos, eu não abro, eu estou contigo. Até o momento que Jesus vira para ele e diz assim: arreda, Satanás, você está de olho nos tesouros dessa terra, você não está de olho no propósito. E Judas, o homem que traiu a Jesus, que nós conhecemos toda a história, Jesus em momento algum, ele disse tal palavra para Judas. E eu entendo uma coisa muito interessante aqui, cara, com isso. Eu entendo que aqueles que nos aproximam do propósito, de alguma maneira, esses devem ser valorizados. Quem te aproxima do propósito é quem deve ser valorizado, ainda que seja através de sofrimento, ainda que seja através de lutas, de tribulações. Se esta determinada situação está te levando para o propósito, abraça, querido, abraça essa situação. O problema é que nós não queremos abraçar a situação do sofrimento. O problema é que nós não estamos dispostos a carregar a cruz. Mas nós ouvimos falar aqui desse Timóteo, deste homem de Deus. E sabe, eu vou entrar aqui numa parte dessa passagem aqui que diz aqui, que eu até anotei aqui, o maduro e o amadurecido. O maduro é aquele cara que passou uma vida inteira passando por situações, uma vida inteira ele quebrou a cara, aí depois ele se levantou, e aí ele aprendeu com seus erros e aconteceu um monte de coisa. Esse cara é um cara maduro, geralmente ele tem os cabelos grisalhos. Essa mulher é uma mulher madura, porque ela passou por todas as situações,
e ela amadureceu com o tempo. Agora, o amadurecido é aquele que, de uma forma acelerada, ele teve que amadurecer. Esse cara foi Timóteo. Timóteo, a Bíblia fala que é interessante, a história fala a respeito de Timóteo, que Timóteo, ele não foi um cara que esperou ficar com os cabelos grisalhos. Timóteo, ele não foi um cara que esperou se casar e separar 500 vezes para entender que ele deveria ser amadurecido. Timóteo, isso aqui que o apóstolo Paulo está falando a respeito de um bom discípulo que reflete o ensino, que tem um estilo de vida coerente à palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando com um jovem assim como você, cara. Você que está sentado aí, ele está falando exatamente a um cara parecido com você, sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos. A diferença é que Paulo entendeu, a diferença é que Timóteo compreendeu qual era o seu propósito antes que alguém revelasse para ele, que eu soltasse uma profecia ou qualquer coisa do tipo. Ele entendeu muito jovem. Mas na nossa consciência, pelo menos na minha, quando eu era um pouco mais jovem, era o seguinte: eu vou curtir a minha vida, eu vou beber, eu vou usar maconha, eu vou me prostituir até o último segundo que eu puder. Se nada der certo, eu corro para os pés de Jesus. Eu não compreendi isso, cara, na minha juventude. Mas o Senhor está derramando nos dias de hoje uma unção de aceleramento para as nossas vidas, cara. Hoje, eu não creio mais que vai demorar 10 anos para o Veloso começar a ir às nações para poder ministrar a palavra. Eu sei que Deus, Ele não vai esperar mais que passe daqui a 15 anos para que o Jonas Serra vá lá para outra nação, que ele vá para o Nordeste brasileiro, começar a ministrar o louvor para pessoas que precisam lá. Eu tenho certeza absoluta, cara, absoluta, plena convicção, que não vai precisar mais 20 anos, Vinícius, para você começar a pregar o evangelho com ousadia, cara. Não vai ser preciso mais isso, porque existe uma unção de aceleramento, como nos dias de Timóteo, sobre a nossa vida, sobre esta geração. Por que um cara, foi citado o nome de João Paulo hoje, céu na terra? Como que esse cara com 2 anos, 3 anos de convertido, cria um movimento, começa a pregar com tanta eloquência, cara, de uma hora para outra, faz não sei quantos discípulos, ganha vidas, cura os enfermos, porque existe uma unção de aceleramento sobre a vida dele, e ele compreendeu essa unção que existe sobre a vida dele, e ele decidiu adentrar nas regiões celestiais e pegar o que era dele. Nós precisamos entender isso, cara. Chega de um evangelho raso, chega de um evangelho morno, chega de um evangelho, cara, que a gente, beleza, vai ter o louvor aqui, vai cantar 500 músicas, o pessoal vai cantar, vai vir a palavra, beleza, depois da palavra eu já sei, vão chamar a gente para frente, a gente vai vir para frente, a gente vai chorar e a gente vai sair do mesmo jeito. A diferença é que você entrou na igreja um pecador seco, com o rosto seco, e vai sair fora um pecador com o rosto todo molhado e dor de cabeça de tanto chorar. Chega disso. Chega de nós sermos tocados apenas na alma, apenas nos nossos sentimentos. Quer dizer, se eu pregar aqui, se de repente eu vim com uma prosperidade, não sei o que, bater o pé aqui, cara, você vai chorar, você vai gritar, você vai rodopiar. Agora, se eu falar que é necessário carregar uma cruz, poucos têm coragem de abraçar essa palavra e dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, ser como Timóteo, eu preciso carregar a minha cruz, eu compreendo qual é o meu propósito, Jesus, o meu propósito é igualzinho o teu, Pai. O propósito de Jesus se cumpriu não no momento que ele curava os enfermos, o propósito de Jesus, ele não se cumpriu quando ele fazia água virar vinho, o propósito de Jesus se cumpriu quando ele subiu na cruz do Calvário, foi pregado, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Esse era o propósito de Jesus na terra. O propósito de Jesus na terra não era que o nome dele ficasse marcado na história como o cara que dividiu o tempo, não. O propósito de Jesus era morrer na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. Ele não suportou a ideia de passar uma eternidade sem você, cara.
Ele não pode passar a eternidade sem você. Ele morreu porque Ele queria viver essa eternidade inteira conversando contigo, dizendo assim: Amanda, eu quero que você me conheça como eu sou. Eu não quero que você me veja como por um espelho. Precisamos conhecer Jesus como Ele é. Jesus não se escandaliza, cara, com o teu chapéu, com o teu boné que você está usando. Jesus não se escandaliza porque nós fizemos uma roda aqui e começamos a pular cantando, celebrando ao Senhor. Jesus se escandaliza. Jesus olha para a terra. Quando Ele olha para a terra e vê pessoas que o propósito estão a um palmo do seu rosto e eles não conseguem enxergar. É com isso. Timóteo era um jovem amadurecido, obediente. Um exemplo de Timóteo de obediência. Timóteo, quando ele se converte, Paulo, para pregar aos gregos, para pregar em outros lugares, para pregar aos judeus, Paulo, ele viu a necessidade de que Timóteo fosse circuncidado. Quem sabe o que é circuncisão aí? Vou revelar o que é circuncisão para os que não sabem. Circuncisão é algo que os judeus fazem. Eles cortam a parte do prepúcio do homem. E isso era uma lei judaica. Isso até hoje é uma lei judaica. E para que eles não se escandalizassem, Paulo viu a necessidade de que Timóteo fosse circuncidado, mesmo ele não concordando com a circuncisão. Foi necessário que Timóteo fosse circuncidado. Cara, pensa bem. Você acha que não é pecado usar bermuda, mas de repente o Arthur fala bem assim: Vinícius, vamos ali pregar lá em tal lugar lá, e na cultura deles é pecado a bermuda. Ele fala: cara, você tem que usar uma calça. Você usaria a calça para poder pregar com ele? Tranquilamente, beleza, é uma tarefa fácil. Agora, se para não escandalizar os judeus, fosse necessário que vocês fossem circuncidados, quantos estariam dispostos a ser circuncidados? Nem as mulheres, né? 2 mulheres balançaram a cabeça para mim. Quanto mais os homens. Dava um pulo longe, né? Timóteo foi um exemplo de obediência, porque quando Paulo disse isso, Timóteo foi circuncidado. O que nós precisamos nos dias de hoje são jovens obedientes. Não somente à voz de Deus. Eu sou obediente só a Deus. Você precisa ser obediente ao seu líder espiritual. Você precisa ser obediente ao seu pastor. Quem Deus colocou com você como teu líder, como teu pastor, cara? Vocês que estão no Happy Day, olhem para os seus líderes do Happy Day com um olhar de amor e com um olhar de alguém que Deus escolheu e capacitou para estar os instruindo nos dias de hoje. Vocês do louvor, olhem para nós como líderes do louvor, não por vaidade, mas olhem como alguém que Deus capacitou e sejam obedientes. Sejam obedientes ao pastor de vocês, ao pastor Rafael, ao pastor Maurício, à pastora Thaís, ao pastor Arthur. Porque Deus separou esses homens para esse tempo. Quando nós obedecemos ao Senhor, é um grande sinal que nós estamos começando a entender o nosso propósito. Porque veja bem, existe aquele cara que a vida toda pensou que seria um cantor. Eu sou um cantor, beleza? Sou cantor, você cantou, aí descobriu o meu chamado. Aí Jesus fala bem assim: teu propósito não é esse não, queridão. Quem disse que você foi chamado para ser cantor? Eu te separei por evangelista. Eu quero que você evangelize essa nação. Eu quero que você sacuda cada viela, cada rua desse novo Gama com a minha palavra. Eu quero que você seja acompanhado dos dons espirituais e que os dons espirituais operem na tua vida. Dói, não dói? Dói, cara, quando a gente pensa que nós somos uma coisa e Deus fala que nós somos outra coisa. É difícil largar aquilo que nós queríamos para viver aquilo que Cristo quer. Dói. Mas é bem por aí que nós vamos começar a viver. Quando nós entendermos que nós devemos ser obedientes ao Senhor. Vamos correr aqui. Não só os anciãos, mas o próprio Deus o escolheu. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18... tem uma passagem depois, se você quiser anotar, e na sua casa você dá uma lidinha lá para conferir. O apóstolo Paulo, juntamente com os anciãos,
eles chamam a Timóteo, eles entendem que Timóteo tem um ministério, o chamado se revela na vida de Timóteo de uma maneira muito simples, e ali eles oram e eles ungem a Timóteo. Só que o apóstolo Paulo fala algo interessante em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, ele cita que o próprio Deus já havia o escolhido há muito tempo. Deus nos escolheu antes que os homens nos escolhessem. Deus nos capacitou para algo antes que os homens nos capacitassem. Antes que nós tivéssemos um ensino da palavra, antes que nós fôssemos treinados para serem pastores, para ser apóstolos, para serem profetas, antes que nós fôssemos preparados por tal coisa, Cristo já havia nos olhado. Aí eu acho interessante, alguns anos atrás, o cara que vivia jogado no chão lá de qualquer maneira, que era eu, quem olharia para mim naquele momento e diria que eu estaria com o microfone falando para você hoje de Cristo? Quem? Eu respondo, Jesus. Ele olhou para mim naquele tempo, porque Ele não olha para mim como eu sou hoje, Ele olha para mim aquilo que eu serei amanhã. Ele olha para você com aquilo, num futuro, cara, Ele olha para você daqui a 10 anos, Ele não olha para aquelas prostitutas da rua do Magazine onde eu trabalho lá como prostitutas. Ele olha como missionárias, Ele olha como profetas, Ele olha como pastoras, Ele olha como mulheres usadas para um propósito nessa geração. O bêbado que vocês encontraram no Happy Day hoje, Deus não olha aquele cara como ele estava alterado hoje. Deus olha ele como um pai de filhos, Deus olha ele como um marido excelente, Deus olha ele como um homem altamente capacitado para levar as boas novas. E o maior e o melhor de tudo, se ele tem palavras pesadas, ele vai capacitar para tal obra. É isso que Cristo faz, cara. É isso que Cristo faz. Ontem eu estava conversando com um cara na casa do Marcelo. E ele, cara, que loucura é essa? Quer dizer que... Eu não vou entrar em detalhes de novo. Quer dizer que você fazia isso? Eu, sim. E como é que tu deixou de fazer isso? Eu falei, cara, anota aí para tu não se perder, porque o negócio foi difícil. Aí ele ficou olhando assim, eu falei, eu parei de fazer isso quando eu decidi parar de fazer isso. Não existe mágica. Não existe segredo, cara. Você precisa decidir ser aquilo que Jesus quer que você seja. Você precisa decidir parar de fazer aquilo que desaprova aos olhos de Deus. Você precisa decidir viver intensamente os sonhos de Deus e mergulhar de cabeça no rio dele. É isso que você precisa fazer, cara. Você precisa decidir. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade intensa de decidirmos vivermos o nosso propósito ou sair daqui vazios e esperar que algo aconteça de extraordinário, uma mágica dos céus, que os céus se abram e Deus fale como falou com o apóstolo Paulo. Nós temos esta oportunidade. Sabe? Em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 5 em diante, ali mais ou menos naqueles versículos, fala-se que nos últimos dias ajuntariam-se homens, doutores de si mesmo. Existiriam aqueles que não suportariam a sã doutrina. E sabe o que eles fariam com a sã doutrina? Sabe o que eles fariam com a palavra do Senhor? Eles transformariam naquilo que eles acham correto, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias convicções. É muito comum, nos dias de hoje, você ver uma igreja inclusiva, uma igreja que aceita tudo. Vem pra cá, cara. Ah, beleza, você vive com essa pessoa, com essa tua atitude aí, beleza, tá tudo certo, vem pra cá que a gente te aceita. Cara, a gente te aceita. Esse lugar aqui vai te aceitar como você é, pode ter certeza. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te transformar para deixar você aquilo que Ele quer. É isso que é o desejo do Senhor. Você veio para quê? Você veio para cá. Você veio receber o amor. Ah, Jesus me conhece, é a minha forma de ser, cara. Beleza? É a tua forma de ser. Mas a tua forma de ser não serve para Ele. A tua forma de ser, a minha forma de ser, não serve para Cristo.
Eu não sirvo para Cristo do jeito que eu sou hoje, cara. Eu tenho a consciência que se eu não mudar, eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu queria que você compreendesse isso nessa noite. Jesus, Ele quer te amassar. Jesus, Ele quer te transformar e te modelar conforme aquilo que Ele quer. Mas nós estamos querendo nos dias de hoje adaptar o Evangelho, se cumprindo 2 Timóteo capítulo 4, estão transformando a palavra em fábulas, estão transformando em ilusões, cara, em ilusões. Seria muito bacana eu te dizer que você está aqui hoje e você vai voltar para casa e, como num passe de mágica, você vai levantar seu colchão e vai estar cheio de dinheiro lá, que você vai voltar para sua casa e os teus pais não vão estar brigando mais. Seria bacana eu dizer para você que você vai voltar para casa e os teus problemas vão sumir. Mas eu não estou aqui para apresentar fábulas. Eu não estou aqui para se cumprir essa palavra aqui de 2 Timóteo. Eu não estou aqui para me adequar ao modelo desses homens que transformam o Evangelho naquilo que ele não é. Eu estou aqui para te dizer que se você quiser, cara, pegar a tua cruz, seguir a Jesus, existe um Espírito Santo que vai te conduzir e que vai te ajudar e que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Eu estou aqui para te dizer que eu estou aqui junto contigo como teu irmão, e se você virar para mim e dizer, cara, eu não consigo largar essa maconha, eu estou aqui para poder te dizer que eu estou aqui para te ajudar, e você vai largar em nome de Jesus. Você que diz que não consegue largar a tua prostituição de estimação, eu não consigo parar de dormir com meu namorado, eu não consigo parar de dormir com a minha namorada, cara, eu estou aqui para poder te dizer uma coisa: o Espírito Santo, Ele é altamente capacitado e suficiente para poder te dar uma nova vida, nesse sentido também. Jesus não te quer pela metade. Jesus não te quer adorando aqui, e quando sair daqui você começar a falar palavrão novamente, a falar palavras torpes. Jesus não quer que você esteja aqui, cara. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Saia daqui e vai ver a lista do teu celular, quem são as pessoas que você vai jogar um caô para ver se cola. Não é isso que Jesus quer. Jesus tem um príncipe para você, mulher. As meninas que estão aqui, Jesus tem um príncipe para a tua vida. Você não precisa se entregar para qualquer um. As curvas do teu corpo que vão te levar ao homem que Deus tem na tua vida são as curvas do teu joelho quando você orar mais. Jesus tem um príncipe para a tua vida. Você não precisa mostrar demais. Cara, você que está aqui nessa noite, que ainda não é casado, você que está aqui nessa noite, que ainda não tem namorado, você não precisa tratar uma mulher como um lixo. Você tem a opção. Hoje você tem o poder de decidir tratar uma mulher e amá-la como Cristo amou a igreja. Existe uma princesa de Deus preparada para a tua vida, cara. E você não vai precisar saindo desesperado de porta em porta, mandando mensagem para todo mundo, entrando em grupo de relacionamento. Nesse mesmo capítulo, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, é o que eu acho mais interessante. Eu não vou demorar muito mais não, porque, meu Deus, Jesus. Fica de pé, porque senão não vai dar certo esse negócio. Nesse mesmo texto de 2 Timóteo capítulo 4, Paulo instrui a Timóteo algo interessante. Ele diz que as pessoas, mesmo não dando crédito à sua mensagem, por ele ser jovem, muitas vezes não vão dar ouvidos para a tua mensagem, cara, porque você é jovem. Porque você não é pastor, porque você se converteu um dia desse, porque você usa barba, porque você usa chapéu, porque você usa boné, porque você usa bermuda. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo: mesmo que eles não estejam dando crédito para a tua mensagem, continua firme, continua constante, pregue a palavra em tempo
e fora de tempo. Pregue a palavra. Cara, vão te chamar de fanático, vão te chamar de louco, mas quer saber de uma coisa? Pregue a palavra na faculdade, pregue a palavra no teu trabalho, pregue a palavra onde você estiver, pregue a palavra para os teus familiares, cara. Fala do que Jesus está fazendo na tua vida. Vou convidar o Ministério de Louvor do Jonas Serra, o pessoal aqui para adorar, mais uma vez, amém? Mas antes deles adorarem, eu queria que você entendesse isso. Algumas pessoas vão tentar colocar no teu coração a seguinte frase, alguns de vocês já devem ter ouvido: o que vale é o testemunho. Eu não preciso estar falando o tempo todo de Jesus. O teu testemunho não é algo que você deve fazer a mais, o teu testemunho é uma obrigação sua você ter. Você tem que dar bom testemunho, como Timóteo deu seu testemunho. E o resultado disso foi um homem que foi consagrado para liderar uma igreja quando ele era um jovem, cara. Deus, daqui a uns dias, com essa unção de aceleramento que eu falei lá no começo, daqui a uns dias o Marcelinho vai ser um pastor, o Veloso vai ser um pastor, a Amanda vai ser uma pastora. Ou será que vai parar no Maurício e no Arthur? Ou será que não vai continuar com a pastora Bárbara, com a pastora Heloísa, com a pastora Débora, com o pastor Alexandre, com a pastora Micaele, com o pastor Bruno, com o pastor Jonas, Anderson? Vamos dar continuidade, cara. E uma coisa mais séria ainda, nós vamos dar continuidade no que Deus começou na nossa vida, não para amanhã, não para depois de amanhã. Nós vamos fazer isso hoje. Hoje, os campos estão maduros.